Os convidados aqui, achou a Débora Seco parecido com quem? Quando mexe muito fica meio esquisito, né? Ela começou... Não, só levanta a mão. Achou quem achou, levanta a mão. Com quem? Eu achei. Não. Cadê? Batiguti, que mulher? Cadê a fofoca? Oi. Cadê tu? Oi. Sim, agora eu tenho é só uma fofoca. pergunta para fazer ali para os Pois doutores. faça. Cafetina. Eu ser cafetina me leva a... Tipo, eu sofri um processo, ser presa? No Brasil, a prostituição não é crime. O crime é a exploração da prostituição, ou seja, o rufianismo, né? Aquela pessoa que ela ganha dinheiro em cima da prática sexual de outra pessoa, seja homem ou mulher. Então a cafetina, ela com certeza, caracteriza o crime, né, ali de rufianismo, em favorecimento da prostituição, vai se encaixar dependendo da conduta de cada uma, mas é crime. Por que você está fazendo essa pergunta, Batiguti? Porque a MC Mirella, preste atenção, ela pode ser presa, tá aí nas redes sociais, em tudo que é canto, porque teve uma denúncia que ela estava traficando crianças, meninas, menores de idade. Aí já entra a questão do tráfico humano, que é uma triste realidade em todo o mundo, e o Brasil é um dos países mais fortes, infelizmente. O tráfico humano, onde essas crianças, adolescentes, muitas vão para o Vietnã, inclusive. Não, mas não foi esse caso, não. Para sexo, é isso? Não, é uma funkeira, certo? E surgiu as conversas, tem conversas até... Não, é aquela da internet, eu vi da a internet, conversa. que ela tenta vender uma criança para um rapaz já velho. Assim, Para calma. prática sexual? É o seguinte, eu vou contar. A gente não tem esse print, não. Tem, gente? Se tiver, coloca aí, que aí tem não, né? Ok. É uma conversa. Uma menina que hoje tem 17 anos, né? Mas na época ela tinha 16 anos. Acontece o seguinte. Segundo essa menina, ela chegou na rede social, ela fez um vídeo. Por que ela fez um vídeo? Porque ela queria provar que essa conversa tinha sido no inbox do Instagram. E o Instagram que estava conversando com ela era o Instagram da MC Mirella. Certo? E a MC Mirella dizia para essa menina de 16 anos assim: fulano de tal gostou muito de você, ele queria muito que você passasse o final de semana com ele. Aí ela dizia: não, eu tenho namorado, muito obrigada. Não, mas ele paga bem, ele vai te dar, não lembro, 3 mil, 2 mil, ou era 3 ou era 2. Aí ela dizia: não, muito obrigada, eu tenho namorado e tal, valeu. Aí ela dizia: olha, mas você é tão bonita, só um final de semana, vai passar ligeiro. Por 5, você vai? Aí ela: não, muito obrigada. E aí ela colocou isso nas redes sociais, né? E aí o que aconteceu? Hoje a MC Mirella está sendo investigada pela polícia, não é? Não foi esse caso? Pronto. Aí o crime é favorecimento à prostituição, se tiver ocorrido. Aí se ela estiver ganhando dinheiro em cima disso, estiver ganhando alguma comissão, algum valor, alguma coisa, aí sim é o rufianismo. E se tiver uma casa, que é um local onde as pessoas vão para lá para praticar sexo, é casa de prostituição, é outro crime. Só complementando que o crime se configura independente da menina ter ido se prostituir ou não. Só com o oferecimento da menina, só com a proposta, já se configurou o crime. Porque isso, a gente pode pensar que ela já tenha feito isso com êxito com outras? Não, não é por isso que se configura, não. É porque é um crime formal, que independe de resultado no mundo natural. Basta, é como se o Estado olhasse para essa conduta e dissesse: essa conduta é tão grave que basta você fazer. Nem que não se consuma. Ou seja, não exige o resultado. Não exige resultado. Nem que a pessoa não vá se prostituir. Basta o oferecimento. Entendi. Eu acho um absurdo essa questão de você tentar induzir alguém que nem a conhecia, a moça, né? Foi pela internet. Você é muito bonito, 5 mil, 3 mil. Tipo, tô leiloando a garota. Eu acho isso um absurdo. Até acho que tem um ponto, né? Eu acho que tem que ter aquilo que eu havia dito anteriormente. Tem que ter o consentimento, tem que ter o querer. Apresentar? Pode. Agora, o oferecimento da grana, do dinheiro, eu acho que não é legal. E já que é interessante notar que esse crime ele se configura independente da pessoa que está sendo oferecida, está sendo negociada, ser menor ou maior. O fato dela ser menor agrava a pena, que é muito mais grave, porque aos menores de idade o Estado entende que eles não têm discernimento ainda até os 14 anos para saber se querem ou não querem sexo. E dos 14 aos 18,
envolvendo a questão da prostituição. Então, assim, prostituição, como o doutor Carlos disse, não é crime. Agora, se a prostituta for menor de 18, aí sim é crime, porque é corrupção de menores. Já que se me permite aqui, só Daniel, rapidinho, uma lei nova, certo? Inclusive vi ontem essa modificação no Código Civil Brasileiro. Antigamente, se uma menor era estuprada, né? Lembrando aqui o que o Daniel falou é importantíssimo, o doutor Daniel falou, se uma pessoa menor de 14 anos, uma mulher, um homem, consente, mesmo consentindo com o sexo, presume-se que foi estupro, é um estupro de vulnerável. Né? Então nós tínhamos uma situação que era a seguinte, uma pessoa de 14 ou de 15 anos, ou 16, era estuprada, até 17 anos estuprada, uma mulher, vamos dar o exemplo, e ela casasse, né, com o estuprador, havia aquela questão de não haver mais um excludente de ilicitude, de culpabilidade, e ela não era mais presa a pessoa. Saiu uma modificação no Código Civil, agora, nesse ano já, que mudou a questão da idade núbil. O que é que o Código mudou agora? O Código Civil disse o seguinte, não é mais permitido o casamento fora da idade núbil. Qual a idade núbil? 18 anos. Que um homem ou mulher pode dizer, vou casar livre e conscientemente. Ou seja, não pode mais aquele casamento que tinha antes para desconfigurar o estupro, por exemplo. A única exceção hoje para o casamento abaixo dos 18 com a nova lei é a autorização de ambos os pais. Se ambos os pais não der autorização e for não der autorização por uma questão injusta, e aí o juiz pode suprir. Mas hoje é a única situação com a mudança do Código Civil Brasileiro. Então, só para ficar claro para o telespectador, um esqueminha mental que eu trato com os meus alunos na Universidade Federal é o seguinte: sexo até os 14 anos, a pessoa tendo 14 anos não pode de jeito nenhum configurar estupro com pena de 8 a 15 anos. Não importa se a pessoa queria ou não queria, até 14 anos ela não tem querer perante a lei. Dos 14 em diante, está liberado, se ela quiser, desde que não seja, óbvio, com violência nem com grave ameaça, exceto se for mediante paga. Se for mediante paga, não configura estupro, mas configura a corrupção de menores, que tem a mesma pena. Então, veja, prostituição não é crime, desde que seja maior de idade, maior de 18. E sem ser prostituição, pode fazer sexo a partir dos 14 anos. Abaixo dos 14 anos, nem querendo, nem pagando, de jeito nenhum. Deixa eu falar, Sérgio. Jaque, já para puxar o link, parabenizar a sua produção, e eu estava conversando em off aqui com a bancada, que o programa vem aumentando a audiência a cada domingo, por temas pertinentes à dúvida dos telespectadores. E para aproveitar, né, aqui, a internet, a legislação ainda é nova, mas para que o telespectador, a mãe, o pai de família, fique sabendo e controle o seu filho nas redes sociais. O que é injúria, o que é calúnia e o que é difamação em redes sociais. Peraí, antes de vocês responderem, eu quero também fazer uma observação muito importante, Sérgio. Porque isso tudo aconteceu na rede social. E com o avanço das redes, tudo que a gente vê lá, a gente já pega para Cristo, né? Fulano fez isso, cicrano fez aquilo. Ninguém para pensar o seguinte: ela fez um vídeo, certo? Mesmo o vídeo pode ter sido uma montagem também. Eu não estou defendendo ninguém, entenda bem, eu não estou defendendo ninguém. Eu só estou dizendo que ela é uma figura pública, então, por ser figura pública, assim, às vezes a gente nem é conhecido nem nada, tem um companheiro de trabalho que quer te detonar, né? Fala uma coisa para te detonar, para acabar com a tua carreira. Pronto, é mais ou menos isso. Vamos supor que isso também possa vir a acontecer, porque, gente, fazer uma montagem da foto, do nome da pessoa, isso é super fácil. Então, temos que averiguar também, nesse caso, se fosse isso, sim, somente sim, aí sim seria uma difamação, é certo dizer isso, né? A diferença bem fácil, já que para falar sobre difamação e injúria, bem fácil. O que é que a lei fala da difamação? A difamação é imputar a alguém fato. Tem que ser um fato. Não importa se o fato é verdadeiro ou mentiroso. O que é um fato? Por exemplo, a Mariazinha, ela uma vez vou falar um caso verídico, uma vez me procurou uma cliente apavorada, porque ela tinha espalhado para a vizinhança toda que uma moça que morava nas proximidades lá era garota de programa de uma casa de massagem. É um fato, é uma garota de programa de uma casa de massagem. E essa garota de programa da casa de massagem processou ela pelo crime de difamação.
e de injúria. E aí ela me procurou apavorada e disse, olha, vamos fazer a defesa, mas que houve a prática do delito em tese, houve. Por quê? Porque você imputou um fato. É diferente de eu dizer, a Mariazinha é garota de programa, aí não é um fato. Não é um fato específico. Aí vai mais para difamação. O fato é, fulana praticou tal coisa, fulana pertence a tal local. Né? Aqui no exemplo que a doutrina dá muito, eu vendo aqui a Toninha, me lembrei da política. Né? Por exemplo, tal político é um traidor, pois abandonou o seu partido. O fato é verdadeiro, aquele político abandonou o partido. Mas eu poderia ter dado a notícia assim, tal político abandonou seu partido, ou mudou de partido. No momento que eu chamo ele de traidor, ali eu estou entrando na questão da difamação. Estou narrando um fato, e nesse fato eu estou denegrindo a característica psicológica, física ou de caráter daquela pessoa. Aí é o crime de difamação. Pois é, doutor. Por que eu falo assim, isso? Tem que ter um fato. Porque, eu gosto de pensar assim, Jaque. Se o que foi dito atingiu só a pessoa, se a pessoa ficou triste com aquilo, injúria. Mas no caso se não foi, doutor. Dito, porque se ela é um artista, isso tá em toda a rede social, automaticamente, ó, show foi perdido, contrato foi perdido, difamação, exatamente. Porque foi um fato narrado como sendo imputado a ela. Aí não importa, já que se o fato é verdadeiro ou falso, se é mentira ou se é verdade. O que quer o espírito da lei é o seguinte, é a pacificação social. Imagine aí se todo mundo se alvorasse no direito de falar da vida do outro, alguma coisa que ele achar que é negativa. Então a lei não quer que ninguém saia falando da vida do outro. Então não importa se é verdade ou mentira, ocorre a difamação. E para só deixar bem claro aqui, a pena de 3 meses a 1 ano. Agora, nós temos o artigo 21 da lei de imprensa, que se for por meio de jornal, por meio de questões radiofônicas, por exemplo, por uma rádio, ou por uma televisão e um programa que tenha características de imprensa, a pena ela vai de 6 meses a 18. Ela deixa de ser de 3 meses a 1 ano para ir de 6 meses a 18. É um crime específico, o artigo 21 da lei de imprensa. Mas a diferença básica entre injúria e difamação é: injúria, eu falei algo que você ficou ofendido e não era um fato. Agora, a mesma situação pode caracterizar os 2 crimes. Eu conto um fato, narro um fato, não importa se é verdadeiro ou falso, contra as características físicas, psicológicas, intelectuais sua, denigrindo. Sendo um fato, foi a difamação. Mas no momento que você ficou sabendo, também caracteriza a injúria. E aí a pessoa geralmente é processada por injúria e difamação. A calúnia já é diferente. Por quê? A calúnia tem que ter um crime que verdadeiramente ocorreu. Por exemplo, vamos falar do mais famoso do Ceará, assalto, ou roubo, né? Furto, aliás. Furto ao Banco Central do Brasil, em Fortaleza. Eu dizer, o João fulano participou do furto ao Banco Central. Aí é um crime que realmente aconteceu. E aí é calúnia, se eu imputar falsamente aquela pessoa. Continua, doutor. Não, é só uma explicação mais didática, tentando ser um pouco mais didático para o telespectador. É o seguinte: se o que foi dito ofendeu só a você, injúria. Se o que foi dito ofendeu a você, mas perante a sociedade, todo mundo fez um juízo de valor contra você, difamação. E se o que foi dito foi a prática de um crime, você fez furto do Banco Central, aí calúnia. Porque as pessoas, muito em telejornal, você escuta muito dizer calúnia e difamação, não são 2 práticas separadas. E aí, lembrando que mesmo a pessoa que difunde, não foi ela que fez, mas ela difunde, ela compartilha aquela calúnia, aquela injúria, aquela difamação, também responderá pelo crime. Então, assim, supondo que o doutor Carlos aqui faça uma injúria na rede social, e a Jaque vai e compartilha aquela injúria na rede social, sabendo que é uma injúria, ela também responderá, mesmo o autor tendo sido ele. Deixa eu perguntar uma coisa. Só é qualificado. Mas no caso dela, peraí, rapidinho, só para não terminar aqui. E no caso dela, a pessoa, vários blogs que divulgaram, certo? Vamos supor que realmente fosse verdade, que é uma difamação, que não era ela. A pessoa divulga sem saber. Isso também... Me parece que aí nesse caso dela, me parece que é uma calúnia mais grave, porque está imputando um crime. Sim. Quando eu falei de difamação ali, eu não tinha visto a matéria. Sim. Mas diz que ela estaria traficando, oferecendo pessoas, rufiando, né? Oferecendo pessoas para prostituição. Então está imputando um crime específico a ela, que é oferecer aquela menina de 16 anos para um sujeito específico. Teria que ser um crime que ocorreu. Se for, por exemplo, se não ocorreu o crime, então só imputando uma prática... Mas já ocorreu. No caso lá já ocorreu. Uma pergunta para os doutores. Uma pergunta para os doutores. Existe diferença de uma calúnia, uma difamação numa pessoa comum, um cidadão comum,
a um político, Existe. Isso é importante dizer. Por que essa artista. diferença? Existe diferença. Não, porque se eu vivo da minha imagem, Não, aí não. a pessoa faz uma difamação. Não. Peraí. Mas realmente. Peraí, nós estamos falando, deixa eles falarem, porque existe ao funcionário público a pena é diferente do que um cidadão. Cabe a exceção da verdade. Ao político é diferente do que um cidadão. Eu posso canulear você, e se eu canulear um deputado, existem diferenças. De penalização, que eu acho absurdo. Mas vamos lá, como é que funciona isso? Existem várias diferenças, não só de penalização, mas de procedimentos. Por exemplo, se a injúria for feita contra o presidente da República, contra um presidente de um tribunal superior, do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a natureza da ação é diferente. Se for contra uma pessoa pública, oficial, cabe a exceção da verdade, como bem lembrou o Dr. Carlos. Então, há várias variáveis. O que é importante é que o núcleo do tipo não muda, ou seja, a conduta é a mesma. Imputar algo que ofende intimamente uma pessoa, que difama ela perante a sociedade ou que atribui a ela um crime. O que vai diferenciar são as consequências. E mais, não só criminais, mas as consequências civis. Porque, por exemplo, imagine que alguém fale mal de mim, que eu não sou uma pessoa tão conhecida como a Jaque. Obviamente que a minha imagem, ela tem um poder de dano muito menor do que o que tem da Jaque. A indenização para a Jaque será muito maior do que para mim. E por aí vai. Qual seria a diferença na pena? Só a indenização? Não, a questão aqui, a grande diferença mesmo, eu acho que o que o Carlos Masseri quer perguntar é o seguinte: se eu difamar um servidor público e difamar uma pessoa que não é servidora pública, como eu disse, não importa se a conduta, o fato que eu estou imputando é verdadeiro ou mentiroso, o crime foi praticado. Mas a lei diz que no caso do servidor público, a bem do serviço público, cabe em defesa a questão da exceção da verdade. Vamos lá. Uma pessoa disse, olha, tal guarda municipal só trabalha embriagado. Por exemplo, e ali houve o crime de difamação. Mas, se fosse uma pessoa comum, por exemplo, o João, quando vai trabalhar na empresa dele, só trabalha embriagado, mas é um serviço privado. Foi um crime de difamação e ele vai responder pela difamação e provavelmente ser condenado. Agora, se for um servidor público, aquele guarda municipal só trabalha embriagado. Aí o guarda vai e processa a pessoa que falou isso. Só que cabe, nesse caso, a bem do serviço público, a exceção da verdade. O que é isso? O réu do crime de difamação vai provar em juízo que realmente aquele guarda municipal só trabalha embriagado. Estou dando aqui o exemplo do guarda municipal, viu? Sem nada contra o guarda municipal, é um exemplo. Que ele realmente trabalha embriagado. E se ele provar, pronto, ele está inocentado. Por quê? Porque a bem do serviço público. O serviço público é mais importante. Se eu tenho um servidor público que desonra a sua profissão ou que faz algo que não é razoável, eu tenho realmente que denunciar. De modo geral, já que só fechando aqui, as penas em qualquer crime para os servidores públicos são maiores. Foi isso que fez o tribunal aumentar a pena do ex-presidente Lula, porque ele, ocupando o mais alto cargo do país, tinha um dever de moralidade maior do que quem não ocupa um cargo tão alto. Pois é, quer falar? Jaque, essa questão da calúnia e da difamação, e aí é uma coisa que a gente tem que se reportar, eu acho que as penas são muito pequenas. O dano que você provoca em relação a uma pessoa, concordo, quando você ou calunia, ou difama, ou apresenta ou faz um crime de injúria. Muitas vezes ele pode ser irreversível. O poder de eu acusar alguém aqui na televisão, quem tem o microfone na mão, é muito maior do que de quem apenas tem uma rede social com 1000 seguidores. Vamos pegar aqui, eu estava vendo você tem 200 mil seguidores, mais ou menos isso, né? Dê uma olhada no seu Instagram. Você coloca lá que a Toinha estava no programa e furtou o telefone do Carlos. Cara, são 200 mil pessoas que vão ver isso e não foi a Toinha. Quer dizer, você me caluniou de um crime que eu não cometi, você me difamou e você ainda apresentou injúria. Isso que tem que ficar claro. Só que eu sou uma pessoa pública. Eu também vendo a minha imagem. Isso a gente, quem é político, quem é um advogado, o doutor Daniel colocou agora aqui. Se eu chego aqui, o doutor Daniel é um advogado relapso. Perde todos os prazos. Quem é que vai contratar o doutor Daniel? Isso, para ele, acaba a profissão dele. Nós vimos recentemente, que a gente podia trazer aqui, um cirurgião plástico, foi acusado de que ele
todos os procedimentos que aconteciam, as mulheres acabavam morrendo. Aí a gente tem que ver quantos procedimentos, eu não estou aqui fazendo juízo de valores se ele é ou não, mas ele fez quantas cirurgias ao longo da vida dele? Quantas pessoas vieram a óbito? Qual o percentual disso? Qual é o percentual disso? Né? E o que é isso aceitável? Então, as pessoas às vezes acham, porque hoje estão na rede social, eu sou valentão, eu sou fodão, eu vou fazer isso, e muitas vezes uso o microfone, e isso não só o povo da imprensa. Quem tem muitos seguidores nas redes sociais, eu vi ontem que o secretário de Cultura, parece, do Rio de Janeiro, foi escolhido porque o cara tem um monte de seguidores, que é um irmão de um outro global aí, de outro ator global. Quer dizer, olha a que nível chegou, porque o cara critério, né? É o critério, ele forma opinião. Então, dependendo de quem diz, por que muitas vezes os políticos, entre aspas, da velha política, eles botam do lado dele artistas, apresentadores famosos, bandas de forró, dupla sertaneja, para vender a imagem de que o cara é bonzão. Porque da mesma forma como você vende que essa pessoa é boa, você também vende a imagem de que ela é ruim. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu acho que a legislação tem que mudar. Eu acho que isso é um tema, inclusive, quando a gente tivesse importante, viu, Toninho? Representantes sérios. E ainda tem algo pior, né? viu, Toninho? Se me permite, só um adendo. Eu conheço gente tem algo pior. Suicidou-se. Eu conheço gente que isso é um tema tão importante, pessoas que tiveram a sua imagem tão destruída, tão maculada, que chegaram ao ponto de suicidar-se, gente. Com certeza. Isso é coisa muito séria, você mexer com os brilhos de uma pessoa. Eu defendo determinada coisa e a pessoa chega assim, não é nada disso não. Outro dia, eu dar aqui um exemplo no que eu trabalho, eu tenho um filhinho de 4 anos. E todo animal que ele vê na rua, ele quer levar para casa. Olha, ele com 4 anos de idade. Aí ele... Mãe, vamos levar isso? Eu digo, não dá, Gabriel. Ele disse, eu vou dizer para todo mundo que a senhora não é protetora. Porque eu não peguei um gatinho, ele quer todos os gatinhos levar lá em casa, vai virar um abrigo de gato. E não posso ter um abrigo de gato, porque eu não tenho tempo. Para você ter ideia, ele é uma criança que disse isso para mim, mas alguém do lado pode ter escutado ele dizer isso, ou num restaurante. Eu já peguei casos que a pessoa foi acusada de crimes terríveis por escutar algo e denunciar isso é mentira. Alguém comentou, isso é mentira. Então a gente tem que ter muita responsabilidade. As redes sociais, as pessoas às vezes, eu faço enfrentamento na rede social. E eu digo, você tem certeza do que é que você está dizendo? Será que você está cometendo um crime de calúnia? De difamação? Preste atenção, quem foi que lhe disse? Você está fazendo com que a onda de tsunamis vá aumentando? Eu dou um exemplo, eu vi agora recentemente a biografia do Fagner, vocês devem ter acompanhado. E ele falou coisas sobre o Belchior, né? O Belchior para mim é o Belchior. Para nascer outro Belchior vai demorar muito tempo para nascer um outro Belchior. Ele já faleceu, né? o Belchior. E ele já faleceu. Cabe a família entrar com ação criminal e civil, se entender. Se entender que vale a pena. Então assim, além de ser feio, você imputar alguém. A memória é preservada também pelo Código Penal. É muito feio, muito feio. Para um outro artista, um colega, colocar isso. É como se eu lhe conheço de outros carnavais, de outras temporadas, e eu acusar já que aconteceu isso. Ou então porque você me particularizou algo pessoal seu, me dá o direito de entrar num grupo de WhatsApp, porque as pessoas acham porque o grupo é fechado, dá o direito a elas de falar o grupo mal de WhatsApp também qualifica o crime, entendeu? Mesmo fechado. Qualifica, e você tem que ter muito cuidado com isso. Você tem que ter cuidado. Advogados, médicos, quem vive da sua imagem, do seu trabalho, apresentador de televisão, políticos, essas pessoas, quantas empresas fecharam? Gente, quantas empresas, às vezes o pai não tem nada a ver com o problema, o filho cometeu um crime, aí as turmas vão... pai ou a mãe fosse solidário a um crime que um filho ou que um herdeiro qualquer cometeu, ou um funcionário cometeu, embora a gente sabe que no direito os nossos funcionários, eles são nossos prepostos. A gente tem que orientar, mostrar para eles como é que eles devem se comportar, como é que eles têm que fazer, mas isso aqui é uma arma para o bem e uma arma para o mal. Ela constrói e ela destrói. Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita autonomia, verificar, naquele programa que a gente teve aqui do desarmamento, aquele rapaz disse assim, porque... Eu perguntei qual fonte, meu amigo. Para você poder dizer, você tem que ter certeza. Toninha, e lembrando aqui o seguinte, o direito penal, ele deve ser usado em último caso.
O direito civil é muito melhor. O Danilo Gentili, todo mundo está falando da condenação dele a 6 meses de cadeia, que não vai nem ser preso. Mas ninguém está falando de uma condenação que ele teve dias depois da condenação criminal, uma cível, onde ele foi condenado em R$10 mil pela Justiça de Primeira Instância do Rio de Janeiro, por ter falado de um deputado que se sentiu difamado. E ali recorreu o deputado e o tribunal aumentou de 10 mil para 20 mil a indenização por dano moral. Vamos acalmar aí os nervos, que eu quero falar pra vocês aqui, ó, desse Ice Cola. Você já conheceu? Já chegou aqui em Fortaleza, hein? Você vai reconhecer esse sabor. Pense num refrigerante maravilhoso. Pra quem gosta realmente assim de um refrigerante bom de verdade. Ice Cola nos tamanhos 2 litros, 500 ml, 250 ml. Você já encontra no Pinheiro Supermercado, no Cinterbox Supermercado e também no Açaí Atacadista, hein? Então, nossa dica é que você seja um revendedor. Fale com meu amigo Renatão. Muito fácil. Anota o telefone dele, o código é 88, tá certo? 9 na frente, 9241-0049. 9 na frente, 9241-0049. Fale com meu amigo Renatão e leve o Ice Cola, leve também toda a linha dos produtos Del Rio, hein, gente? Você vai encontrar lá muita coisa boa, tem grapete, tem o Del Rico, aquele suco delicioso, tem a linha de refrigerantes completa, então é só você ligar de qualquer canto aí do nosso Ceará, tá bom? Do Brasil, fala com o Renato e leva aí pro teu estabelecimento, eu tenho certeza que o seu cliente vai adorar de verdade. Agora, estão brigando mesmo comigo, não temos tempo, doutor Daniel Maia, quem quiser contratá-lo, né, entrar em contato nas redes sociais, como é que faz? Na verdade, já que eu gosto de divulgar meu Instagram, porque mais do que contratar, é importante a gente se comunicar com os seguidores, com os alunos, com os amigos. Então me siga lá, Prof. Daniel Maia, Prof de professor, @Prof. Daniel Maia. Me siga no Instagram. Um abraço. Sete Sobreira. 3 amigos ligados no programa, Dr. Gilmar, meu amigo Ítalo Santos e Dr. Marcos Vieira Fernandes, o maior cancerologista desse Brasil. 99105-1234. São as palestras motivacionais, né, aí do nosso amigo Sérgio Sobreira. Vamos seguir a Toinha Rocha lá no Instagram também, né, Toinha? No Instagram vocês podem me seguir, Toinha Rocha 1, e a gente pode dialogar. Eu acho que o Instagram é uma ferramenta maravilhosa, viu, Jaque? Pra gente poder trocar ideias e sem precisar agredir as pessoas. Eu acho que o campo das ideias que é o ideal. E a gente muda de opinião, sim, desde que você seja convencido. Então, e meu amigo Carlos Mancieri, muito obrigada. É isso aí, já. Sem calúnia, sem difamação, sem injúria. Muita alegria no coração, muita paz. É isso aí, Brasil. Até mais. E o nosso outro Carlos da outra ponta é o doutor Carlos Rebouças. Como é que faz para entrar em contato, doutor Carlos? Ô, Jaque, quem quiser ver artigos jurídicos, vídeos jurídicos, é o www.carlosreboucas.com.br. E quem quiser entrar em contato mais direto pelo Instagram, é carlosreboucas_. Então, ó, faz o seguinte, não sai daí que eu tenho que ir realmente pro intervalo, mas eu volto já com uma novidade maravilhosa, hein? Não sai daí! De que todo dia era bom.